Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Resgatados pelo Amor. Essa semana, esse mês, é um mês muito crucial na minha vida pessoal. Um dos meses, acho que não teve nenhum mês tranquilo, nada. Mas hoje eu pedi um direcionamento, eu estava muito prestes a tomar algumas decisões que seriam umas decisões humanas, talvez acertadas em certas coisas. E eu pedi que Deus me mostrasse, que Deus operasse. E Ele me deu um devocional lindo. Eu tenho um diário em que eu tento falar com Deus. E hoje a direção que Ele me deu foi muito forte. Eu até estou impactado ali de tudo que Ele tem para a minha vida. E que a gente não consegue entender por meio de tudo. E no meio do devocional, Deus falou no meu coração uma passagem eu nunca tinha visto, que era Isaías 35, que agora eu lendo, agora eu compartilhando, eu vejo ali o quanto é um resumo de tudo que eu estou passando na minha vida e eu para frente, E Deus me deu um direcionamento sobre luz das nações, sobre dons que Ele ia derramar na minha vida, em que hoje eu não consigo imaginar esse cenário. E aqui na passagem ele diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão. O deserto é onde hoje inclusive eu estou. E o lugar solitário se alegrarão. E ele falou isso para mim aqui, que eu terei alegria. Disto, o ermo exultará e florescerá como uma rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará, de alegria e cantará. Glória do Líbano se lhe deu, excelência do Carmelo e Saron. Eles verão agora do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmais os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede forte. Foi isso que ele falou para mim. Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Foi muito o que eu pedi a Deus. Então os olhos do cego serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canais e juncos. E ali haverá uma estrada, preste atenção agora, um caminho, e que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz, e subirá a ele, nem achará nele, porém, só os gemidos andarão por ele. Aqui Deus coloca algo muito poderoso, e que Ele abrirá uma estrada, e que será um caminho santo, e que aqui o imundo não passará por ele, o imundo, mas será para aqueles, os caminhantes, até os loucos, não errarão. Então aqui ele fala que em algum momento da sua vida, irmão, ele vai te mostrar o caminho. E esse caminho é santo, aonde não tem como errar e você dizer que não é o caminho de Deus. E ali não haverá leão, presta atenção, não haverá o demônio. Ele te tirará do júbilo e a opressão. Subirá ele, não se achará nele,
porém só os gemidos ardarão nele. E os resgatados do Senhor voltarão, resgatados, com júbilo, alegria eterna, e haverá sobre as suas cabeças gozo, alegria, alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Eu pedi ao Senhor alegria, eu pedi ao Senhor que me afastasse da tristeza. E aqui ele está dizendo que há um caminho nele no final, em que não haverá tristeza nem gemido. E que muitas vezes eu perguntei a Deus, mas Deus, então tudo cairá? E aqui ele respondeu, não cairá, não serás condenado, não será destruído. Se Deus fala que não será, então não há decreto que mude isso. E hoje no meu coração veio muito sobre decretos, porque eu estava decretado a talvez a falência espiritual, a falência carnal, a falência de muitas coisas. Muitas vezes a gente está com um decreto já assinado de falência, como acabou, não tem mais como. E que Deus, somente Ele é o Deus que muda decretos. Então, se existe algo que Deus é poderoso e que Deus faz, é mudar decretos. Decretos daqueles que muitas vezes não haveria mais, que nem que diz, eram terras secas, que não havia vida. E sobre Jesus, ele tem um sopro que colocou vida. E por que ele fez isso? Eu não sei. Aqui ele disse que para mim, porque eu tenho um coração bom. Para outros, por outros motivos. Mas no final, é porque nós somos filhos. E mesmo pecando, mesmo errante, mesmo não merecendo, porque nós não merecemos, e que nem diz a passagem, nem os rios, nem a força do oceano, nem nada é capaz de te afastar do amor de Deus. Então nada é capaz de te afastar do amor do Pai. Na vida tereis aflições, mas eu estou contigo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então aí eu quero terminar. Então a gente não está aqui por situações, por mais que sejam aflitas, mas para a gente fazer nos pertencer à vida eterna junto a Jesus, que já é dado pelo sacrifício dele. Então que Jesus entre nas nossas vidas, mude decretos. Então decretos são feitos para serem quebrados por Jesus. Então se alguém te deu um decreto de falência, de morte, de condenação, de prisão, Jesus é capaz de mudar o decreto, de haver milagres. Não sabemos como, mas haverá milagres. Chegando a hora em que Ele mudará decretos. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.
Tchau, tchau.